Olá, pessoal. Mais uma vez estamos de volta aqui para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho este que é de estudo permanente. Hoje nós estamos no capítulo 23, Estranha Moral, e vamos falar sobre os itens 7 e 8, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. De primeira, vou comentar rapidamente esse título, Estranha Moral, é porque esse capítulo 23 nos causa estranheza aquele que vai o ler pela primeira vez, né? Vamos pensar, poxa, mas Jesus disse cada coisa, né? Como assim? Se Jesus veio trazer notícias sobre o amor, sobre o verdadeiro amor, sobre a vida futura, por que é que ele está falando sobre isso? E é por isso que esse capítulo foi intitulado por Kardec como Estranha Moral. Vamos prosseguir? E a gente começa lendo, lá no número 7. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Está lá em Lucas 9, 59, 60. E aí nos cabe lembrarmos que o nome do capítulo é Estranha Moral. Mas Jesus, mais uma vez, como eu tinha dito anteriormente, não veio falar só sobre o amor, sobre união, sobre paz, sobre o perdão, sobre a vida futura. Deixar o rapaz deixar lá de enterrar o corpo de seu pai significa desamor? Bom, será que tem a ver realmente com os ensinamentos de Jesus? Vamos nos fazer essa auto-pergunta. Podemos realmente conceber essa ideia de que Jesus não queria deixar que um filho enterrasse o seu pai? É essa a ideia que nós devemos conceber? Há alguma coisa errada nisso aí? Será que realmente o que importava para Jesus é que o rapaz o ajudasse na peregrinação e esquecesse a sua família? Quantas interrogações nós estamos tendo só nesse item 7? Ainda estamos com dúvidas nessa parte do capítulo 23, Estranha Moral? Eu vou repetir. Disse a outro: segue-me, e o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Poxa, nós voltamos a repetir essa parte para entendermos o que quis realmente dizer Jesus. Bem, Jesus sempre falou por parábolas. Jesus sempre aproveitou a oportunidade do cotidiano para nos trazer seus ensinamentos. Então, mais uma vez aí, o que nós precisamos fazer com o Evangelho? Tentar entender as suas entrelinhas. Esse tipo de linguagem era muito adequado naquela época. Quando nós pegamos o Evangelho para estudá-lo, ele não é uma revista, não é utilizado para uma leitura apenas, é utilizado para estudo. Esse Evangelho tem que ter um estudo minucioso. E cada vez que nós relermos os capítulos, estudarmos, nós vamos ter uma interpretação muito mais apurada do que tínhamos antes. Então, daí, a gente tenta entender o que quis realmente dizer Jesus. Mas nós vamos prosseguindo. A seguir, vamos ler o item 8, que vai nos ajudar nesse esclarecimento. 8. Que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial
e ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Aí parece que confundiu mais ainda a coisa, né? Mas aí nós estamos entendendo realmente o que Jesus quis dizer aí. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. O que é morto? Espírito morre? O que morre? É o corpo físico ou o espírito? Já estaria aí Jesus falando para nós sobre o desapego, desapego de pessoas? Desapego não é desamor. Continuando no item 8, a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Jesus nos lembra também sobre a matéria que compõe o nosso corpo. Ela é transitória e passageira. Ela perece. E o espírito não. Este sobrevive a esta matéria. Sobrevive à carne. Então, tudo que temos aqui é perecível. Só nós aqui não somos. Nos apegamos a coisas e pessoas e acabamos esquecendo da nossa melhora. E outro detalhe interessante: estar com Cristo é ser incompreendido. Seguir, né, os seus ensinamentos, muitas das vezes foge à compreensão de muitos, não é? Por isso mesmo esse título do capítulo, Estranha Moral. Quando falamos de desapego que precisamos inserir no nosso cotidiano, desapego de coisas e de pessoas, não estamos querendo desvalorizar ninguém nem a nada. O nosso corpo, ele é perecível. O nosso desapego a tudo que é material, isso não quer dizer que devemos descuidar desse nosso templo físico. É esse templo físico que nos permite vivenciar várias experiências aqui neste planeta para que nós possamos evoluir e que essas experiências possam vir a se dar da melhor forma possível, com todos os ensinamentos permanentes do Evangelho: o perdão, o amor, a indulgência, a caridade, a fraternidade. Tanta coisa nós aprendemos nessa bússola renovadora que é o Evangelho. Se fizermos uma autoanálise de boa vontade, vamos verificar que muitas das vezes nós nos confundimos com a matéria, esquecemos que somos espíritos e nos vemos muito materiais nas situações. Então, cuidemos desse nosso corpo, desse nosso templo físico. Cuidemos da aparência, de uma boa aparência em nós, mas não nos apeguemos à beleza, ao culto demasiado ao corpo. Cuidemos do nosso corpo, façamos exercícios, né? Caminhemos, entremos numa academia, mas não deixemos que isso vire uma ideia fixa, porque no que a gente se compromete muito na matéria, nós nos esquecemos do espírito, de cuidarmos do espírito. Quando nós estamos detidos nos bens materiais, esquecemos da caridade, esquecemos do amor ao próximo, porque só visamos matéria, visamos status, né? E isso tudo acaba embotando a nossa mente. Não que não devemos estudar, não que não devemos procurar bons empregos, não que não devemos morar numa casa confortável, não que não devamos ter boas roupas. Tudo isso
nos é permitido e é válido através do esforço do nosso trabalho profissional, das nossas conquistas, mas conquistemos coisas materiais neste planeta, mas não esqueçamos do espírito. Muitas vezes e muitas pessoas se apegam tanto às outras que quando essas desencarnam, a sua vida para. Não conseguem ir adiante. Dizem, aquele meu querido, aquela minha amada desencarnou, agora não tem mais razão de viver. E é nesses pontos que nós precisamos prestar a atenção. O irmão nos antecedeu na grande viagem, mas nós continuamos. Aqueles que nós amamos verdadeiramente serão sempre os nossos amados. O amor atravessa todos os tempos e atravessa todas as locações. Estejamos onde estivermos, se temos amor verdadeiro por outro, com certeza esse amor perdurará sempre. Né? Então tenhamos isso em mente. Não empaquemos a nossa vida porque um querido desencarnou. Não deixemos de viver, não deixemos de nos alimentar, não deixemos de ser pessoas alegres. Tenhamos saudades, sim. Sofrimento, nunca. Saudade saudável. Saudade por causa dos sentimentos verdadeiros que nutrimos pelo outro. Mas a nossa vida precisa continuar e a vida do desencarnado continuará também. Então aqui Jesus já está nos mostrando que o amor ultrapassa todas as coisas materiais. E finalizando agora o item 8, a gente lê no Evangelho. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é, pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Olha o ensinamento aí. Valorizemos mais o espírito, valorizemos mais a personalidade, valorizemos muito mais o que representa os nossos queridos e não os objetos e não a matéria que lhe pertenceram. Porque muitas das vezes, muitos ainda perdem tempo brigando por heranças, querendo pegar um pedaço daquilo que pertenceu àquele que gosta, e não é ali. Ali não está a essência dos nossos queridos, não é ali na matéria, mas sim o que este ou esta querida representaram para nós e vão continuar representando. É o amor, é o ser. O ser é muito mais importante do que o ter. Ora, numa vida material, volto a repetir, precisamos ter, mas esse ter, ele não pode sobrepor ao ser. Aqueles que amamos e continuamos amando e que nos antecederam na grande viagem, prestemos uma homenagem a eles através da prece. E mais do que isso, ofereçamos o nosso trabalho. O nosso trabalho. Muitos dos nossos queridos que nos antecederam na grande viagem fizeram tarefas importantíssimas em prol da caridade. Então, para homenageá-los, estejamos também fazendo essa caridade, dando continuidade àquele trabalho que fizeram aqui. Vamos continuar, vamos ajudar ao próximo e assim todos nós poderemos sorrir de verdade, nos sentirmos felizes, nos sentirmos em paz. Sem sermos chatos ou piegas, vamos levar a mensagem do Cristo por toda parte, não com sermões, mas e sim com as nossas novas atitudes, atitudes renovadas, voltadas para o Evangelho, que vão exemplificar para nós mesmos e para todos as nossas mudanças e no que o mundo pode mudar, no que a faixa vibratória da Terra pode mudar. Temos muito amor para oferecer em todos os lugares que formos
E mesmo que não estejamos fisicamente em tais determinados lugares, ofereçamos a vibração positiva da nossa prece que alcança toda parte, quando é feita com amor, quando é feita com sinceridade. Na seara de Jesus, o trabalho é vasto. Cabe a nós não empacarmos, nem ficarmos presos a pessoas, acontecimentos ou coisas e seguirmos em frente. Isso não quer dizer que não tenhamos sentimentos. Estou todo momento falando, não são palavras minhas, estou interpretando o que está no Evangelho. O amor vai permanecer sempre e ele vai se traduzir através desse trabalho na seara de Jesus que vamos oferecer para a nossa melhora e para a melhora do próximo. Então, atividade, arregacemos as mangas, pois o trabalho nos espera. Se olharmos para frente, para trás, para o lado, para baixo e para o alto, encontraremos o que fazer em benefício de toda a gente e para que essa regeneração da Terra chegue muito mais rapidamente. Então é isso, meus irmãos. Por hora, essa é a minha interpretação desse texto do Evangelho. Até a próxima e um grande abraço fraterno a todos vocês.